O coração é a sala de controle do ser humano. E não é por menos que a Bíblia, então, nos ensina a guardar o coração. Os nossos desejos, às vezes, podem ser uma armadilha perigosa. As pessoas tementes a Deus, elas não se deixam governar pelos seus desejos. Os nossos desejos, muitas vezes eles estão desordenados, os nossos amores estão desordenados dentro do nosso coração. Então nós, como cristãos, como pessoas tementes a Deus, nós não saímos correndo para realizá-los imediatamente. Pelo contrário, o homem e a mulher temente a Deus procura reorganizar os seus desejos, colocar em ordem aquilo que já veio bagunçado, que é confuso dentro do nosso coração. E nós vamos colocando em ordem à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que nós vamos conhecendo a respeito da verdade. E nós passamos a olhar a nossa vida com as lentes da palavra de Deus. E nós passamos a olhar o nosso coração e o que há nele também com as lentes da palavra de Deus. E se nós vamos cultivando o relacionamento com Deus, se nós vamos cultivando o nosso amor a Cristo, nós não só escaparemos dessas armadilhas perigosas dos nossos desejos, mas também o nosso desejo por Deus vai aumentar mais e mais. E querido, você já se perguntou quais são os amores ou os desejos que ainda estão desordenados dentro do teu coração e que tiram Deus da posição mais elevada na tua vida, na minha vida? Quais são essas coisas que têm atrapalhado? Então, se você quiser se ver livre das armadilhas, seja a armadilha do seu próprio coração, seja a armadilha de Satanás, seja a armadilha do mundo, você não precisa sair do mundo, você precisa simplesmente amar mais a Cristo. Amar mais a Cristo. E como é que eu posso amar mais a Cristo? Como é que o meu amor a Cristo pode se tornar o amor principal da minha vida? Como é que essa chama do amor por Cristo pode aumentar? Primeiro, peça a Deus. Nós estamos aqui num culto de oração. E até para isso nós precisamos depender de Deus. Então ore a Deus. Quando você estiver orando, diga: Senhor, aumenta a chama do meu amor por Ti. Senhor, faz com que os outros amores sejam menores. Os outros desejos, as outras buscas sejam mais pálidas em comparação ao meu amor, ao meu anseio por Ti. Aumenta a chama do meu amor por Ti. Porque é o Espírito Santo que faz com que a informação
que chega aqui se torna em transformação. É o Espírito Santo que faz que a canção que sai dos nossos lábios, que o canto que sai dos nossos lábios se transforme em encanto. É o Espírito Santo que faz com que o nosso cantar se transforme num se encantar com Ele. É Ele que acende a chama. Então nós precisamos pedir. E segundo, entenda o seu pecado. Uma vez chegaram para o Paul Washer, que é um pregador norte-americano, e perguntaram para ele assim: escuta, por que você prega tanto sobre pecado? Por que você fala tanto sobre o pecado? E ele respondeu assim: para que você ame mais a Cristo. Eu prego tanto sobre o pecado para que você ame mais a Cristo. Como assim? Para que você e eu possamos entender melhor aquilo que o Lutero disse, né? Que Deus é uma fornalha ardente de amor, para que a gente entenda que Ele é esse amor vivo, essa chama que nunca se apaga. Primeiro a gente precisa reconhecer quão profundo o abismo do qual Ele nos tirou. Alguém disse que é lá do fundo do poço, escuro, que você pode olhar para o céu e ver melhor as estrelas. Quanto mais Deus mostra as trevas que haviam no nosso coração, mais os nossos olhos se abrem para perceber a luz do Salvador. Então, queridos, nós veremos quão profundo é o nosso pecado, o pecado do qual Deus nos tirou, a perdição da qual Ele nos resgatou. E, consequentemente, nós veremos o grande amor dele por nós. Quão profundo é esse amor dele por nós. E ao ver quão profundo é o amor dele por nós, o nosso amor por ele será maior. E essa é a chave. Essa é a chave. E quando eu amo mais a Cristo, como Ele deve ser amado, então eu poderei amar de maneira mais equilibrada as outras coisas. Quando Cristo assume o lugar que Ele deve assumir na minha vida, todas as outras coisas se encaixam exatamente onde elas devem estar. Sabe, queridos, a gente acha que os obstáculos para servir a Cristo estão lá fora. Estão nas situações desfavoráveis. Mas as coisas que atrapalham são, na verdade, uma oportunidade para você e eu demonstrarmos o nosso amor a Deus. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos vivendo dias de chuva, né, de frio. E a gente pode pensar assim, bom, o frio, a chuva atrapalham eu de vir à igreja. Você já parou para pensar que o frio e a chuva são uma oportunidade? Uma oportunidade que nós temos para demonstrar um amor maior a Deus.
O quanto você e eu amamos a Deus. Ou mudando o exemplo, você pode pensar, aquela pessoa com quem você convive, né, que te decepcionou, ou que te desapontou, essa pessoa torna difícil a aproximação, o acolhimento e o perdão. Mas você já parou para pensar que essa pessoa, sendo do jeito que ela é uma oportunidade dada por Deus para mostrar o nível do teu amor por Cristo, quanto teu coração foi inundado pelo amor que você não merecia e foi amado. E por isso você também pode amar e perdoar até essa pessoa. Ou a preocupação com a opinião das pessoas pode atrapalhar você de se expor no trabalho, nos relacionamentos, de ousar ser um missionário ali, ser uma testemunha ali, mas ao mesmo tempo você já parou para pensar que essa situação é uma oportunidade para você tomar coragem e demonstrar nessa situação o teu amor por Cristo? Quando é difícil se expor, ou às vezes, né, o poder atrativo das distrações, da rede social, de algo que você gosta, atrapalha você e eu de orar, de ler a Bíblia, de ter um tempo diário com Deus, mas ao mesmo tempo você já parou para pensar que essas coisas são uma oportunidade para você demonstrar o teu amor por Jesus? O quanto você o ama? Então o problema não é amar as coisas. O problema não é amar o conforto. O problema não é amar as coisas legítimas da vida, os passatempos, a família. Pelo contrário, o problema é amar pouco a Cristo em comparação às outras coisas. Cada coisa tem o seu lugar na nossa vida. E quando Cristo ocupa o lugar certo, as outras coisas automaticamente também ocuparão. Eu ouvi falar que nos Estados Unidos tinha um porta-moedas que você colocava uma moeda e ela separava pelo tamanho. 10 centavos para um lado, 25 centavos para o outro, 50 centavos para o outro. Automaticamente. Quando o amor de Cristo toma o nosso coração, a nossa vida, cada coisa vai para o seu lugar. Então, queridos, a gente acha que os obstáculos estão lá fora. A gente acha que as oportunidades de servir melhor a Cristo estão nas circunstâncias, mas o verdadeiro obstáculo é o nosso pouco amor a Cristo em relação ao amor por outras coisas. E às vezes a gente espera que o avivamento aconteça no meio da igreja. Mas será que o avivamento não precisa começar lá na nossa casa? Lá na nossa família? Lá no nosso quarto secreto de oração? Lá na nossa busca pessoal? Lá no nosso coração? John Wesley, ele disse: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo.
A gente fica aguardando uma situação externa favorável, quando na verdade o motor que nos move é a chama da paixão por Cristo. Você lembra quando você era apaixonado pelo esposo, pela esposa, que você andava quilômetros, andava distâncias? A chama da paixão, do amor por Cristo. Hoje de manhã eu tomei um chimarrão. A gente guarda a erva na geladeira e a bomba estava gelada. Não sei, eu sou de Curitiba, mas eu nunca passei tanto frio na minha vida como eu estou passando essa semana. Carol falou assim, eu acho que você está ficando meio velhinho aí, porque parece que o frio é maior. A bomba gelada, a cuia gelada, a erva gelada, irmãos. E eu fervi a água, coisa que geralmente a gente não deve fazer no chimarrão, mas eu fervi a água. E aí quando eu botei a água, o primeiro chimarrão ainda não ficou como devia ficar, né? Ele deu uma aquecida na bomba, na cuia, na erva. Mas no segundo, a água aqueceu a bomba, aqueceu a cuia, aqueceu a erva, aqueceu até eu. E assim, irmãos, o amor por Cristo, essa chama do amor por Cristo, quando ela toma o nosso coração, ela irradia, ela inflama, ela contagia tudo aquilo que está no nosso redor, contagia a nossa família, contagia as pessoas do nosso relacionamento, nosso trabalho, contagia a maneira como nós enxergamos os desafios, contagia tudo. Aquece tudo. Deixa eu dar um exemplo. Vamos dizer que um homem trabalha, um homem crente, um homem fiel, ele trabalha com uma mulher bonita ao seu lado. E isso pode ser uma fonte de tentação. Mas também pode ser a oportunidade de demonstrar o quanto esse homem ama a sua esposa. E a postura desse homem fiel, desse homem cristão, vai mostrar para aquela mulher bonita que beleza não é tudo. Então a nossa vida ali onde nós estamos, ao invés de ser afetada, ao invés de ser influenciada, nós influenciamos. Ou um empregado, trabalhador, honesto, convivendo, com um patrão abastado. Isso pode ser um prato cheio para instigar no coração do empregado a inveja, talvez a ambição egoísta, talvez até a desonestidade. Já que ele vive assim, eu vou ser um pouco desonesto e me apropriar indevidamente daquilo que não é meu. Mas também pode ser uma oportunidade daquele empregado exercitar a sua fé, exercitar a sua honestidade, o seu contentamento e ainda ser um testemunho para aquele patrão que vai perceber que o dinheiro não é tudo. Mas também a gente pode dizer o contrário, um patrão correto, atencioso, desapegado, ele pode educar o empregado olhar e dizer assim, olha, ele tem tudo, mas olha como ele é desapegado. Olha como ele é correto, como ele é atencioso. Isso pode educar o empregado. Vai dizer, ele tem tudo, mas ele é desapegado. Queridos,
Se tem uma coisa que a gente precisa procurar manter na nossa caminhada, é a chama do nosso amor por Cristo. Porque é isso que vai impactar as pessoas. Nós tivemos um final de semana maravilhoso. E uma das coisas que Deus ministrou no meu coração enquanto eu estava ouvindo o Igor pregar, é quando ele disse aqui, se nós queremos impactar as pessoas ao nosso redor, primeiro nós precisamos estar impactados. Na medida que o amor de Cristo nos impacta, nós vamos impactar aqueles que vivem ao nosso redor. Amém?